Fala galerinha, olha eu mais uma vez aqui, professor Celso Ramos, para te ensinar mais um pouco de biologia. Eu espero que vocês estejam prontos para mais essa aula. Fique com seu caderninho a postos para você anotar tudo que for necessário, porque agora nós vamos estudar equinodermos, tá? O que são os equinodermos? Vou falar sobre uma visão geral sobre esse filo. Nós vamos apresentar as características que são exclusivas. Como é que a gente consegue identificar um indivíduo como um animal equinodermo? Eu vou falar sobre a reprodução deles, de modo geral, e a classificação. Então, prestem bastante atenção. Vamos lá. Bem, essa palavra equinodermo, ela significa filo equinodermata, tá? Ela está relacionada à presença de espinhos. Tá? A palavra equino significa espinhos. E derma significa pele, ou seja, a pele é repleta de espinhos. É uma característica que está presente na maioria dos grupos, dos indivíduos desse grupo, tá? Então, esse é o único filo animal exclusivamente marinho. Se você analisar os outros indivíduos que nós estudamos, né, anelídeos, artrópodes, etc., esses outros indivíduos tinham representantes, no caso dos aquáticos, né, pessoal? Tinha representantes de água doce, tinha representantes marinhos. Mas aqui é exclusivamente marinho. Tudo que você vê no nome do mar, geralmente tem a ver com equinodermo. Por exemplo, eu vou ter estrela do mar, serpente do mar, né? Eu tenho aqui bolacha da praia, lírio do mar, o pepino do mar e ouriço do mar. Então, são indivíduos que fazem parte ali da biota, né, dos seres vivos que formam o ambiente marinho. O ambiente marinho que a gente também chama de talassociclo, né? Então, pessoal, essa característica da pele repleta de espinhos é uma característica presente nos equinodermos. Como vocês já viram, a estrela do mar é o mais conhecido, né, pessoal? Quem nunca ouviu falar na estrela do mar? Eu me lembro que quando criança, meus pais diziam o seguinte: olha, a estrela do mar, ela é resultado de uma estrela cadente, né, que caiu ali no mar. Não tem nada a ver. A estrela do mar ela é um animal, tá? Equinodermo. Ela é parecida com a serpente do mar. A serpente do mar, ela é mais, ela se move com maior atividade, tá? E ela parece com uma cobra mesmo. A diferença é porque, como ela tem 5 tentáculos, 5 regiões, ela tem o formato de uma estrela. São animais que têm uma simetria pentarradiada. Pentarradiada. Penta quer dizer que ela tem 5 regiões semelhantes, né? Vou já falar para vocês sobre essa simetria. Além dos espinhos na superfície do corpo dos equinodermos, podem existir estruturas chamadas pedicelárias, tá? O que são as pedicelárias? Elas retiram materiais estranhos e capturam pequenas presas. Algumas pedicelárias podem ter veneno. Onde nós vamos encontrar as pedicelárias? Por exemplo, no ouriço, né? O ouriço ele é parente da estrela do mar. Então, pertence ao mesmo filo. Onde é que nós vamos ver ali as pedicelárias? É um tipo desses espinhos aqui que são diferenciados. Ela tem uma adaptação para promover a retirada de materiais estranhos, né? De capturar presas. E também pode conter veneno. Então, tomem muito cuidado quando vocês verem esse animal na praia, para você não ficar manipulando ele, tá? Porque você pode se machucar, tá bom? Então, ó, essa aqui é um exemplo de uma pedicelária tóxica que armazena veneno, por exemplo. Tá? E aqui eu tenho uma pedicelária mais simples. Tá bom? Então, uma outra característica dos equinodermos é que eles apresentam endoesqueleto. O que isso significa? Esqueleto interno, né, pessoal? Endo é interno. Esqueleto interno, tá? Nós vamos encontrar
lá no pepino do mar, nós não vamos encontrar um esqueleto interno, com exceção dele, né? Eles vão apresentar, na verdade, ossículos calcários. São pequenas partículas, como se fossem as espículas lá nas esponjas, só que na pele do pepino do mar. Eles ficam ali na epiderme, tá? Esses animais, eles apresentam a simetria pentarradial. O que isso significa? Esse penta significa 5, né? Tem 5 regiões que eu posso ali, ó, promover 5 eixos simétricos, né? Eixos de simetria, e eu posso dividir em 5 pedaços iguais, semelhantes. Eu sempre comparo, nós, por exemplo, nós seres humanos, nós somos bilaterais. Temos simetria bilateral. Por quê? Nós temos o nosso lado direito e o lado esquerdo, que são lados semelhantes. É como se fosse um lado espelhado do outro. Aqui eu tenho 5, tá? No caso das larvas, dos equinodermos, eles vão apresentar simetria bilateral. Quando está adulto é uma simetria pentarradial, e quando é filhote, né, quando é uma larvinha, ele vai ter simetria bilateral. Essa aqui é uma larva de um equinodermo. Você olha para ela, você pode passar um único eixo simétrico, e você pode dividir aqui, ó, o lado direito e o lado esquerdo, tá? Então, não se pode distinguir uma região anterior e uma região posterior nesses animais. Por quê? Vamos analisar o seguinte. Esse animal não tem cabeça, né, pessoal? Não tem cabeça. Então, o que eles vão ter? Eles vão ter uma região que vai ter o lado da boca, é a região oral, tá? E a região contrária ao lado da boca, que é a região chamada aboral. Então, região oral é onde você vai encontrar a boca, e a região aboral, que é a região contrária à região da boca, tá certo? A estrutura pentarradiada, ela é evidente em equinodermos como as estrelas do mar, mas não é observável externamente em alguns, como é o caso do pepino do mar. O pepino do mar ele não vai ter aquela estrutura pentarradiada igual a da estrela, tá? É perceptível externamente ou não. A simetria pentarradiada está presente internamente em todos os equinodermos, no sistema ambulacrário, uma característica fundamental e exclusiva. Então, olha só, embora o pepino do mar ele não apresente aqueles 5 braços da estrela, mas do lado interno do pepino, ele vai ter essa divisão de 5 regiões semelhantes, tá? Uma simetria pentarradiada, só que voltada para o lado interno do pepino. Então, quais seriam as características, né, de um equinodermo? O que a gente pode analisar no equinodermo e a gente pode dizer, olha, isso aqui é um animal equinodermo? Presença de um sistema hidrovascular, que a gente chama de sistema ambulacrário, tá? O que seria esse tal de sistema ambulacrário? As estrelas do mar, por exemplo, elas se movimentam, tá? Elas têm vários pezinhos ali por baixo dela. Deixa eu até voltar aqui a figura para vocês olharem. Ó, essas regiões onde vocês encontram, é como se fossem dedinhos, né? São os pés ambulacrários, ok? Então, como é que elas se movimentam? Existe dentro da estrela como se fosse um sistema de encanamento, tá? Eu estou falando assim encanamento, mas não é encanamento. É só para vocês entenderem. É como se fosse um sistema onde vai circular água. Esse animal ele vai absorver água numa região chamada de placa madrepórica. Esse orifício aqui vai entrar água, a placa madrepórica. E aí o que vai acontecer? A água ela vai entrar por meio desse orifício, vai passar por esse canal aqui, que a gente chama de canal pétreo, e ela vai circular nesses caninhos aqui que a gente encontra dentro da estrela, né? Esses caninhos aí, pessoal, a gente chama de canais laterais, tá bom? E aí, observe o seguinte, ela vai chegar nessa região aqui, ó, arredondada, que foi evidenciada nessa imagem, e aí a gente vai perceber que tem aqui como se fosse a ampola. Isso aqui é a ampola, e aqueles pezinhos lá da estrela, aqueles dedinhos que ficam por baixo dela, a gente chama de pé ambulacrário, tá? São os pés ambulacrários. Então, como é que o animal se movimenta? Presta bem atenção. Essa ampola, ela tem músculos, né? E ela está cheia d'água. Então, quando ela se contrai,
ela joga essa água para o pé. A água que o animal absorveu aqui, ó, na placa madrepórica, ela vai passar por esse caninho, vai chegar até a ampola e aqui nessa região ela vai se contrair. Quando ela contrai, ela joga água para o pé ambulacrário do animal e o pé vai se estender, né? Na ponta do pé tem uma ventosa, tá? É uma ventosa que na hora que ela toca no substrato ela gruda, tá bom? Então, esse movimento que a estrela promove é justamente por conta da contração da ampola, que joga água para os pés ambulacrários. Então, o animal só consegue se movimentar porque ele tem água dentro desse canal, desse sistema de canais, né, que a gente chama de sistema hidrovascular. O termo hidro que tem a ver com a água, né? A água ela vai ficar circulando dentro do animal. Eu comparo, pessoal, isso aqui como se fosse um tipo de buzina, sabe? Aquela buzininha que você aperta e ela faz o barulho. Então, quando o animal contrai aqui, ela, ao invés de ser ejetado ar, né, pessoal, vai ser ejetado água aqui para essa região. Então, aperta aqui, a água vai para cá, para os pés do animal, pé ambulacrário, tá? E aqui é só para você observar com maneira mais detalhada como é que é um pé ambulacrário. Isso aqui é a ponta de uma estrela do mar, tá, pessoal? É uma das regiões da estrela do mar. Ó, veja, os pés ambulacrários e a ampola fica do lado de dentro da estrela. Então, quando ela tem a contração, ela joga água para esses pés. Aí o pé se movimenta, tá bom? O sistema nervoso nesses animais, ele é um sistema nervoso radial. Você vai ter um neurônio, né? Os neurônios eles vão formar aqui um anel neural e ele vai produzir, ó, prolongamentos que vão se estender por todos os 5 tentáculos aqui da estrela, tá bom? A reprodução nesses animais vai acontecer do tipo sexuada, por exemplo, né? Os equinodermos são animais de sexos separados. Isso significa que eles são animais dioicos. O que é dioico? Eu tenho o macho e eu tenho a fêmea. Se fosse monoico, eles seriam hermafroditas, né? No hermafrodita é quando eu tenho um mesmo indivíduo tem os 2 sexos. Aqui não, eles são de sexos separados, são dioicos. E a fecundação, ela vai ser externa. O que é isso? O animal ele vai liberar na água os seus gametas e esses gametas vão se fecundar fora do corpo do animal, tá? E aí quando acontece essa fecundação, vai gerar uma larva, essa larva vai, né, viver por um determinado período, ela vai chegar um momento em que ela vai ficar ali no substrato, no fundo do mar, e vai formar um indivíduo adulto, né, que pode ser, no caso aqui, a estrela do mar, tá? Esses animais, além de ter reprodução sexuada, tem alguns deles que promovem reprodução assexuada. Por exemplo, as estrelas do mar, elas costumam ser citadas como um bom exemplo de capacidade de regeneração. A regeneração delas é tão boa que qualquer pedaço de uma estrela, se você cortar um pedaço de uma estrela do mar, e se esse pedaço ainda tiver um pedacinho dessa parte central aqui, esse pedaço ele vai se regenerar e vai gerar uma nova estrela. Você pode pegar uma estrela e cortar ela toda em pedaços. Se esses pedaços ainda tiverem um pedaço, né, um resquício da região central, aqui cada pedaço vai se transformar numa nova estrela, tá? Pessoal, isso aqui, olha aqui, ó, um exemplo que eu acabei de falar para vocês. Ó, cada uma dessas aqui são resultantes de um pedaço de uma estrela do mar que foi cortado. Olha aqui, ó. Esses 2 tentáculos aqui estão nascendo, né? Eles estão crescendo no local que tinha sido cortado anteriormente. Pessoal, isso aqui é um problema, por exemplo, para quem vive de vender ostra. Sabe ostra? Aquele tipo de molusco que fica dentro de duas plaquinhas de carapaça, né? De 2 carapaças. Então, tem gente que come ostra, tem gente que vende ostra. Existem fazendas de ostras. As estrelas do mar, elas se alimentam de ostras. Elas conseguem abrir aquelas 2 válvulas e comer o que tem dentro, tá? As estrelas do mar, elas têm um tipo de alimentação bem diferente. Ela joga o seu estômago para fora do corpo
e esse estômago envolve o alimento, tá? E vai liberar enzima digestiva e tudo mais. Então, elas conseguem, por exemplo, se alimentar de ostras. E imagina uma fazenda de ostra que tem ali algumas invasoras, estrelas do mar. Eu fiquei sabendo de uma história de um cara que ele não sabia desse mecanismo de regeneração das estrelas do mar. E na sua fazenda de ostra, o que ele fez? Ele resolveu pegar, eu vou matar essas estrelas. Aí ele começou a cortar ela toda em pedaço. Se lascou todinho. Por quê? Cada pedaço da estrela virou uma estrela. Então ele aumentou, ele potencializou ali aquela invasão de estrelas do mar. A sua fazenda foi totalmente devastada, tá? Então, no caso do pepino do mar, pessoal, ele ainda tem um tipo de mecanismo, até mesmo de defesa, tá? O pepino do mar é interessante. Quando ele encontra algum tipo de ameaça, ele pode promover um tipo de reação que a gente chama de esvisceração. O que é isso? Ele percebeu que está em perigo, tem um possível predador ali perto dele, o que ele faz? Ele ejeta pelo seu ânus as suas vísceras. Aí ele permite que o predador coma as vísceras, aí o predador come as vísceras, vai embora, e ele consegue regenerar aquelas vísceras que foram comidas. É um mecanismo também de autodefesa, tá? Agora falando da classificação. Os equinodermos, eles são classificados da seguinte maneira. Nós temos os crinoides. Crinoide são equinodermos que são semelhantes a lírios, a plantas, tá? Inclusive as pessoas até confundem. Alguns equinodermos como esses aqui pensam que são plantas aquáticas, mas na verdade são animais, tá? É o exemplo do lírio do mar. Outro tipo é o orfiuroide. Essa palavra orfiuroide quer dizer que ele parece com serpente. São as serpentes do mar, ou também conhecida como estrelas serpentes, que possui 5 braços longos e finos, partindo de um disco central. Movimentam-se lembrando a locomoção de uma serpente. São carnívoros, mas também podem se alimentar de detritos, né? Partículas que ficam ali sendo levadas pela água. Então, são os orfiuroides. O outro grupo é o grupo dos holonturoides. É o exemplo aqui do pepino do mar. O pepino do mar aparece um monte de curiosidade sobre o pepino do mar, né, pessoal? Dos exemplos que eu mencionei para vocês é a esvisceração, que ele libera, né, as suas vísceras para poder afastar alguns predadores, possíveis predadores. Se você pegar um pepino do mar e agitar ele, ele vai ficar todo mole, né? Tem um outro tipo de situação também, que é a situação do peixe-agulha. Também é conhecido como Fieraster. O peixe-agulha, ele, quando se sente ameaçado, né, ele vai e penetra o pepino do mar através do ânus. O pepino do mar ele se torna como se fosse a casa desse peixe, tá? Então, é uma outra situação também do pepino do mar. Outra classificação de equinodermos são os indivíduos conhecidos como asteroides. Olha a palavra asteroide. O que lembra para vocês aí? Asteroide. Você vai lembrar daquelas partículas que caem na Terra, né? Porque lembra da crença que eu mencionei para vocês? Meus pais, por exemplo, diziam que as estrelas do mar seriam resultado ali de um cometa que caiu no mar e virou uma estrela do mar, né? Asteroide quer dizer que parece com astros, com as estrelas, por exemplo. Aí nós temos o exemplo das estrelas do mar. No caso, as estrelas do mar, aster significa estrela. São animais carnívoros, com o corpo dividido em um disco central, tá? E braços. Então, eu já até mencionei algumas situações para vocês. Quando ele se alimenta, ele joga, por exemplo, o seu estômago, ele sai do seu corpo para capturar sua presa. Tem estrela do mar que come peixe. Então, quando ela captura um peixe, ela joga o seu estômago, que vai envolver o peixe. Esse estômago ele vai liberar enzimas digestivas, vai digerir esse peixe e depois ele vai incorporar esse animal que vai ser comido, né? Então, são animais que apresentam muitas curiosidades e eu quero que vocês não esqueçam a principal característica dos equinodermos. É a presença daquele sistema hidrovascular, né?
que nós também chamamos de sistema ambulacrário. Não esqueça isso aí, porque com certeza você vai ver alguma questão nesse sentido, falando sobre os equinodermos. Pessoal, essa foi nossa aula de biologia de hoje, sobre os equinodermos. Espero que vocês tenham entendido. E eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.